Estamos de volta com a nossa última Masechet Sukkah. A gente se encontra no Daf Mem Aleph Amud Aleph, agora na Mishnah. Fala pra gente a Mishnah, Barishonai Alulav Nital Bamikdash Shiva Bamedina Yom Echad. No início, originalmente, a mitzvah de Erbat Aminim no Beit HaMikdash era feita 7 dias. Está escrito no Pasuk, Vesimartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. A mitzvah de se alegrar 7 dias é só Lifnei Hashem Elokechem, perante a Kadosh Baruch Hu, que é no Beit HaMikdash. O Bamediná, em Jerusalém, em qualquer outro lugar, de lá para fora, um dia, ou seja, somente o primeiro dia, tem mitzvah da Torá de pegar o lulav, arbat aminim no mundo inteiro, ulkachtem lachem bayom harishon. Meshechará Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash foi destruído, e aí em nenhum lugar se fazia 7 dias, Itkin Rabbi Hamed Zakkai, Sheelu Amitab Bamediná, Shiva Zechel HaMikdash. Rabbi Hamed Zakkai decretou que se pega arbat aminim todos os 7 dias em lembrança ao Mikdash. Vesheyei Yom Hanef Kulo Asur. Outro decreto que fez Rabbi Yochanan ben Zakkai no momento da destruição do Beit HaMikdash é que todo Yom Hanef é proibido. O que é Yom Hanef? Yom Hanef é o dia que trazia um Korban HaOmer, é o segundo dia de Pesach, no dia 16 de Nissan, trazia um Korban chamado Korban HaOmer. Esse Korban HaOmer permitia toda a plantação, toda a colheita que cresceu nesse último ano. Então, trigo, por exemplo, trigo que cresceu até dia Tetzain de Nissan, ele era proibido, ele é chamado de Hadash, é algo novo. Hadash. No momento em que fazem Korban Omer, todo o trigo que cresceu no ano passado é permitido. O que crescer daqui para frente só vai se tornar permitido no ano seguinte, quando chegar novamente o Korban Omer, certo? Essa proibição é chamada de Hadash. Existe uma discussão com relação a Chutz La'aretz, se essa proibição é somente em Israel, ou se essa proibição também é válida em Chutz La'aretz. Por isso, tem muitas farinhas fora de Israel. No Brasil tinha bastante, que às vezes está escrito Yashan, às vezes está escrito Hadash. Yashan é algo que foi colhido antes do dia 16 de Nissan e passou o dia 16 de Nissan, segundo o dia de Pesach, aí a farinha se torna permitida, ela é chamada de Yashan, e a outra é chamada de Hadash, o que não foi colhido antes do Korban HaOmer, que é no dia do Korban HaOmer. Agora, no momento do Korban HaOmer, era permitido, se tornava permitido. Agora, quando não tem Beit HaMikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que o dia inteiro vai ser proibido e só se torna permitido no dia seguinte. Já que não tem o Corban em si para permitir, Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que o próprio dia 16 de Nissan é proibido e somente no dia seguinte se torna permitido. Pergunta agora, de onde a gente sabe que tem que fazer alguma coisa em lembrança ao que era o Beit HaMikdash? Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que se pegava Arbat Aminim, a gente faz isso hoje em dia, se pega Arbat Aminim, todos os 7 dias de Sukkot em lembrança ao como era no Mikdash. Quem disse que tem que fazer alguma coisa? Talvez quando tem Beit HaMikdash é 7. Quando não tem, é 1 e acabou por aí. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan está no Pasuk, que aleru kalach mimakotai harapech neum Hashem ki nitcha karulach tzion hi doresh en la. Está escrito no Pasuk, a Kadosh Baruch Hu fala que ele vai curar Tzion, certo? A Kadosh Baruch Hu vai curar Tzion de todos os seus machucados e doenças, que nitcha karulach, te chamaram de afastada, você foi esquecida, Tzioni, Doresh em lá. Ninguém procura por você. A Kadosh Baruch Hu está falando em Irmial que quando tiver destruição da Midrash, ninguém vai procurar por Tzion, por Jerusalém. Daqui aprende a Gemara, Doresh em lá, Mikla de Baidrisha. O pastor fala que ninguém vai procurar você. Parece que a gente sim deveria procurar, a gente sim deve lembrar do Beit HaMikdash. Então daqui a gente vê que deve ter uma busca constante pela reconstrução do Beit HaMikdash, e a gente tem que fazer algo em memória, em lembrança à época do Beit HaMikdash. Daqui a gente aprende que se faz coisas, se faz decretos Zecher HaMikdash. Por isso, Rabbi Yochanan decretou que se faz 7 dias. Agora, Rabbi Yochanan decretou que o dia 16 de Nissan, certo? Que a priori fazia um Korban HaOmer nesse dia e liberava todo o trigo que foi colhido antes dele, no ano anterior, até o dia 16 de Nissan, ele decretou que o dia inteiro vai ser proibido. Agora, por que o dia inteiro? Maitama, por que ele decretou que o dia inteiro vai ser proibido? Talvez, hoje que não tem Korban, no começo do dia deveria ser permitido. Ou seja, quando tem Korban, o Korban libera. Somente quando fizerem Korban durante o dia. Quando não tem Korban, talvez o começo do dia libera, porque ele proibiu o dia inteiro. Responde a Gemara, Meherai Banem Bet HaMikdash, Bezat Hashem, em breve o Beit HaMikdash vai ser permitido, Veomru, e as pessoas vão pensar,
Estaqued, no ano passado, quando foi liberado a plantação, Milohanu Beir Mizrach, ano passado, quando a gente começou a comer o trigo do ano anterior, assim que amanheceu, Ashanaminichol, agora também, nesse ano, mesmo que tenha o Beit HaMikdash, vamos comer já agora. Vem roloiada e eles não sabem, as pessoas não são, nem sempre vão saber, desta que de lova Beit HaMikdash, ano passado que não tinha o Beit HaMikdash, Eir, Mizrach e Tir, na hora que amanheceu, foi liberado, Asta Deika Beit HaMikdash, mas agora que o Beit HaMikdash foi construído, Omer Matir, o que libera, o que permite é o Korban Omer. O que permite comer a farinha é o Korban Omer e não o amanhecer. Por isso, Rabbi Yochanan decretou que o dia inteiro vai ser proibido, porque tem que esperar o tempo de fazer o Korban Omer. Agora, pergunta Gamara, o seguinte, Deiv Neimat, quando vai ser construído? Quando você está imaginando que Meherai Bane Beit HaMikdash, Ileimat Deiv Nei Beshitzar, se foi construído, se a expectativa, se na guida, se a opção, hipoteticamente, é que o Beit HaMikdash vai ser construído no dia 16 de Nissan, certo? Teoricamente, o dia que libera a farinha e o trigo do ano anterior, Arei Tirir Mizrach. Então, se ele foi construído pós amanhecer do dia 16, o amanhecer não tinha Beit HaMikdash na hora que amanheceu, então, a priori, o amanhecer já libera. Ela Deivnei Beit HaMisar. Então, não. Então, a priori, está se tratando num caso em que o Beit HaMikdash foi construído antes do dia 16, no dia 15, 14, 13, quando seja, antes da chegada do dia 16. Michatzot Yom Le'alan Tishterei. Deveria ser liberado a partir da metade do dia. Ou seja, porque Rabbi Yochanan proibiu o dia inteiro, a priori deveria ser permitido a partir de Hatzot, certo? Por que deveria ser permitido a partir de Hatzot? De Atnan, está escrito na Mishnah, Arechokim utarim mechatzot hayom le'alan lefi shen beid mitatzlim bo. Mesmo quando tinha o Beit HaMikdash, certo que o Korban Omer liberava, então quem estava em Jerusalém, perto do Beit HaMikdash, ele via que o Cohen fez o Korban Omer, ia para casa comer farinha. Quem morava longe, quando ele estava liberado, quando ele podia comer, a partir de metade do dia, a partir de Hatzot Yom, com certeza o Beidin não foi preguiçoso e enrolou para fazer o Korban, com certeza o Beidin já fez o Korban. Então, quando chegava Hatzot Yom, chegava metade do dia, a farinha já estava liberada, porque com certeza o Beidin já fez o Korban daquele dia. Então aqui também, por que Rabbi Yochanan decretou que vai ser o dia inteiro proibido? Proíbe até a metade do dia, mesmo quando o Beit HaMikdash tiver sido construído, metade do dia não vai passar, isso com certeza já vai estar severado, porque ele proibiu o dia inteiro, tzricha, não, ele sim precisou proibir o dia inteiro por causa da seguinte situação, deivnei beleila, às vezes o Beit HaMikdash vai ser construído à noite, e Nami Samuch Leshkat HaHamah, ou próximo do começo do dia 16, e aí até terminar a construção, essa é uma construção bem rápida aparentemente, mas até a construção vai terminar próximo do amanhecer do dia 16, e aí o amanhecer do dia 16 já não libera, e daí, porque vai demorar um pouquinho mais, deixa eu ver, acho rapidinho, pode ser que a preparação do Homer vai demorar um pouco mais. Se o Korban Homer, por exemplo, quando eu tinha o Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash estava lá, estava ótimo, as pessoas estavam liberadas para fazer toda a preparação do Korban Homer. Ele precisa ser colhido à noite, precisa ressecar ele, triturar, preparar farinha e etc. Então, ele levava um tempinho. Agora, quando eu tinha o Beit HaMikdash, não era tanto tempo, até a metade do dia estava em ordem. Mas se o Beit HaMikdash for construído no dia 16, certo? Na noite do dia 16, antes do amanhecer, e ele acabar logo antes de amanhecer, vai levar um tempinho a mais até fazer o Korban Omer, até preparar ele. Por isso, pode acontecer nessa situação de que passe da metade do dia. Então, Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que vai ser proibido o dia inteiro. Essa é a primeira explicação. Rav Nachman bar Yitzchak amar, Rav Nachman tem outra explicação. Rav Nachman ben Zakkai beshitat Rabi Yehuda Amara. Rav Nachman ben Zakkai que proibiu o dia 16 inteiro, ele segue a opinião de Rabi Yehuda. De Amar, mina Torá ou Assur, que a proibição é da Torá. Ou seja, não é um decreto de Rav Nachman ben Zakkai, é uma proibição da Torá. O dia 16 inteiro é proibido. Até agora a gente supôs que quando não tem Korban, o amanhecer do dia 16 libera. Rabbi Yochanan ben Zakkai souber como Rabi Yehuda, que quando não tem Korban, o dia inteiro é proibido e somente no dia seguinte é permitido. Acontece no Passugo.
vira na Amud, Memale Famudreit, Ad etzem hayom hazeh, ad itzumo shel yom, certo? No passuco está escrito Ad etzem hayom hazeh, até a chegada desse dia, vem dizer Ad itzumo shel yom, vekassavar, ad ve'ad bichlal. E isso vê a explicação, o sentido do passuco, até esse dia é ad ve'ad bichlal, até o dia inclusive ele, ou seja, o próprio dia 16 também é proibido. Certo? Por isso ele decretou que no dia 16 inteiro, quando tem Beit HaMikdash, vai ser proibido. A gente já vai perguntar, peraí, se é um decreto, se é pela Torá, se de acordo com a Torá, quando não tem Beit HaMikdash, o dia 16 é proibido, então não é um decreto de Rabi Yochanan ben Zakkai, é uma proibição da Torá. Já vamos ver isso. Pergunta Gemara, Almissa vala kevatei. Vamaflik pali, galei, será que Rabi Yochanan ben Zakkai concorda com Rabi Uda? Aí ele discordou dele, detnan, está dizendo o seguinte, Mishechana Beit HaMikdash, que Rabi Yochanan ben Zakkai sheyei yom hanef kulo asur. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, Rabi Yochanan ben Zakkai decretou que o Yom hanef, o dia que se fazia Korban HaOmer, ou seja, o dia 16 de Nissan, é proibido e só pode comer a farinha que cresceu antes dele no dia seguinte. Assim falou Rabi Yochanan ben Zakkai. Amarlo Rabi Uda, falou Rabi Uda para Rabi Yochanan ben Zakkai, eles não viveram na mesma geração, mas Rabi Uda, quando chegou nele essa Mishnah, ele falou, não, peraí, como assim? Velominatural Assur. O dia 16, quando não tem Beit HaMikdash, é proibido por si só, não precisa de um decreto. Dechtiv ad etzem hayom hazeh, ad itzumo shel yom. Rabi Uda fala, Drashá que a gente viu antes, que o próprio dia 16 é proibido também, se não tem Corban. Então, por que foi dito que Rabi Yochanan ben Zakkai segue a opinião de Rabi Uda e o dia inteiro é proibido por causa do Passuk? Aí parece da Mishnah que Rabi Yochanan ben Zakkai e Rabi Uda discutiram. Parece que Rabi Yochanan ben Zakkai fez um decreto de Rabanan, rabínico, e proibiu nesse dia, e Rabi Uda proíbe pela Torá. Fala Gmará, Rabiudo de Katai, Usavar miderabanan que amar, Veloi mideoraita que amar. Fala Gmará, não, Rabiuda entendeu errado. Rabiuda achou que Rabi Yochanan ben Zakkai estava fazendo um decreto de Rabanan, que Rabiuda entendeu que, de acordo com Rabi Yochanan ben Zakkai, no dia 16 ao amanhecer é permitido, e ele decretou que vai ser o dia inteiro proibido. Aí veio Rabiuda e falou, mas então, é proibido o dia inteiro. Mas não, Rabiuda entendeu errado. Rabi Yochanan ben Zakkai estava falando pela Torá nesse dia é proibido. Então, Rabi Uda e Rabi Yochanan ben Zakkai realmente os dois concordam que o dia 16 é proibido. Porém, pergunta Gmará, vea Itkin que amar. Fala, como assim? Está escrito Itkin, que Rabi Yochanan ben Zakkai decretou. Parece que é algo de Rabanan, é algo rabínico. Responde Gmará, ma Itkin darash veitkin. Fala Gmará, não. Quando está escrito aqui Itkin, que ele decretou, o significado é o seguinte: ele darash, ele estudou o Passuk e baseado no Passuk que proíbe o dia 16 inteiro, ele decretou, ele avisou para todo mundo que o dia 16 é proibido. Ou seja, não é um decreto rabínico, é um decreto rabínico baseado. Desculpa. Então, Rabi Yochanan ben Zakkai, ele se baseou no Passuk para proibir, o que faz com que a proibição seja pela Torá, então ele concorda com o Rabi Uda que o dia 16 é proibido. Então, por que Rabi Yochanan ben Zakkai proibiu no dia 16 toda a farinha do ano anterior? Duas explicações. Uma explicação que talvez o Beit HaMikdash vai ser construído justamente na noite do dia 16, e aí vai levar mais tempo para fazer o Corban, e não vai ficar pronto em Hatzot. Ou, por que não? Ele souber como Rabi Uda que o dia 16 é proibido realmente pela Torá. Mais uma Mishnah. Yom Tov Rishon Shel Chag Shechal Yot BeShabbat. Se o primeiro dia de Sukkot cai em Shabbat, e aí as pessoas não podem carregar os Arbat Minim até o Beit HaKnesset, certo? Não tem Eruv. Geralmente as cidades não tinham Eruv. Então o que se faz? Kolam Olichim et Lulavim le Beit HaKnesset. Todo mundo leva o Lulav para o Beit HaKnesset Erev Shabbat, Lemacharat, no dia seguinte, Mashkimim Ubaim, no dia seguinte, quando chegar Shabbat, Yom Tov Rishon de Sukkot, cada um vai para o Beit HaKnesset. Kolechat vechad makir et shelo. Todo mundo reconhece, sabe qual é o lulav dele, venotlo, e cumpre a mitzvah com seu próprio lulav, com seus próprios arbat minim. Mipnei shamru chamim, porque Chachamim falaram, ein adam yotzei de chovato b'yom tov rishon b'lulavo shel chavero. No primeiro dia de Sukkot, eu não posso cumprir a mitzvah de arbat minim com o lulav do meu amigo. Está escrito no pasuk, ulkachtem lachem bayom arishon, ulkachtem lachem, peguem para vocês algo que é seu.
não posso cumprir a mitzvah de Arbat Minim com o lulav do meu amigo, então eu tenho que reconhecer, saber qual é o meu para cumprir a mitzvah com ele, certo? Alguém que não tem Arbat Minim, ele tem que receber de presente os Arbat Minim da pessoa para poder cumprir a mitzvah com ele. O Shari Motahag, nos outros dias de Sukkot, Adam Yotzei de Chovatov Loshon Chavero, a pessoa pode cumprir a mitzvah com o lulav do amigo, certo? Isso é baseado no que está escrito no Pasuk, Kachtem Lachem Bayom Arishon. No primeiro dia tem que ser meu, nos outros dias não precisa ser meu. Rabi Yossi Omer, Yom Tov Rishon Shechag Shechal Yot B'Shabbat, V'Shachach Ve'Yotzi Et Olav L'Reshut Rabim, Patur Mipnei Shetzio Birshut. Rabi Yossi fala uma outra alahá. O que acontece se no Yom Tov Rishon de Sukkot, que caiu em Shabbat, a pessoa esqueceu e sem querer ele saiu no Shabbat de manhã com os Arbat Minim para ir para o Beit HaKnesset, então ele carregou Arbat Minim na rua no Shabbat, e a priori é proibido, ele transgrediu o Shabat, mesmo assim, para Beossi, ele é patur, ele não tem que trazer korban, porque Otzio Birshut. Otzio Birshut significa que já que ele tinha na cabeça a mitzvah, ele estava tão ocupado com a mitzvah de Arbat Minim, que ele esqueceu que hoje é Shabat e não pode carregar fora, já que isso aconteceu dessa forma, ele não é hayav de, korban, de trazer korban, certo? É um ptor, é uma liberação especial. Minare Mili, pergunta a de onde eu sei que eu não posso cumprir a mitzvah de Arbat Minim no primeiro dia com o lulav do meu amigo? Certo? Qual é a base para isso? Detan Rabadan, está ensinando a Braita o seguinte: Ulkartem, a Braita do resto do Pasuk, certo? O Pasuk fala para a gente: Ulkartem lachem bayom arishon pri etzadar, kapot marim, etc. Certo? No primeiro dia de Sukkot devemos pegar os Arbat Minim, e aí é escrito quais são os Arbat Minim. Pri etzadar, certo? É o etrog. Kapot Marim é o Lulav, Anaf Etzavot é o Adas, Vervei Nahal é o Arava. Agora, o passo do seguinte: Shete'e lekicha beyad kol echad ve'echad. O Kartem vem dizer que não é para uma pessoa pegar por todo mundo, cada um e um ele tem que mitzvah de pegar os Arbat Minim. Não é uma mitzvah do Tzibur, tipo Hazan pelo Beit HaKnesset, e sim cada um e um ele tem que pegar. Lachem, a palavra Lachem vem ensinar, Mishelachem, vem ensinar que para cumprir a mitzvah de Arbat Minim, você tem que cumprir a mitzvah com o seu lulav. Leotzi vem excluir Eta Shaul Veita Gazul, vem dizer que se você cumprir a mitzvah de Arbat Minim com algo emprestado ou algo roubado, você não cumpriu a mitzvah. Mekan Amru Chamim, daqui falaram Chamim, daqui aprenderam com Chamim que a pessoa não cumpre a mitzvah de Arbat Minim se ele usar o lulav de um amigo. A não ser que esse amigo deu para ele de presente. Se ele te der de presente, está em ordem. A Gemara contou uma historinha que isso realmente aconteceu. Uma sebera Angulevra Belshor Blazam Zarav Akiva Sheu Baim Basfiná. E aconteceu com esses quatro Ramim, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar Zarai e Rabbi Akiva, eles estavam viajando e era Sukkot, Velo Yalulav, Velo Rabban Gamliel Bilvad, e o único que tinha Lulav lá era a Rabban Gamliel, certo? O Lulav é o nome para Arbat Minim, já que o Lulav é mais alto, a gente viu, que a gente fala na Brachá, Al Netilad Lulav, porque o Lulav ele é mais alto na natureza dele, então a Gemara fala Lulav, mas o único que tinha Arbat Minim era Rabban Gamliel. Shilakaho be'elef zuz, que ele comprou com 1.000 zuz, certo? É um valor imenso. Mas, desculpa aqui. Pashut não tinha para comprar, e Rabban Gamliel gastou 1.000 zuz para comprar os Arbat Aminim. Aqui. Netalor Rabban Gamliel veio a Tzabo. Rabban Gamliel pegou os Arbat Aminim dele e cumpriu a mitzvah. O Netanol era Rabi Yoshua bemataná, e aí ele deu de presente para Rabi Yoshua poder cumprir a mitzvah. Netanol Rabi Yoshua veio a Tzabo, Rabi Yoshua pegou de presente e cumpriu a mitzvah. O Netanol era Rabi Elazar Zaria bemataná, e aí ele deu para Rabi Elazar Zaria de presente para ele cumprir a mitzvah. Netanol Rabi Elazar Zaria veio a Tzabo, cumpriu a mitzvah. O Netanol bemataná era Rabi Akiva, e aí ele deu para Rabi Akiva de presente. Netalor Rabi Akiva Beyatzabo, Rabi Akiva pegou de presente os Arbat Minim e cumpriu a mitzvah. Verzirou le Rabban Gamliel. E ele foi lá e devolveu para Rabban Gamliel, certo? Esse é o fim da história. Então a gente vê que para cumprir a mitzvah de Arbat Minim, no primeiro dia de Sukkot, a pessoa tem que cumprir com o lulav que pertence a ele. Agora, pergunta Gmará, Lama lilemem manechzirou. Fala Gmará, por que eu preciso dizer que Rabi Akiva devolveu para Rabban Gamliel? Tá bom.
Não faz diferença agora. Já é no segundo dia, porque a historinha tem que vir e contar que ele devolveu? Responde a Gemara, Milta agav urhei kamashmelan. Vem ensinar algo por acaso, por tabela, certo? A gente contou uma historinha para ensinar que tem que dar de presente. Agora, aproveitando a historinha, a, a Braita ensina para a gente algo a mais. O que, que é algo a mais? Que mataná, almenat leachzir, shma mataná. Vem ensinar que alguém que dá um presente com a condição de que a pessoa vai me devolver, ainda assim é considerado um presente e é dele, ele pode cumprir a mitzvah com isso. Ou seja, isso que Rabi Akiva devolveu no fim, não é porque ele foi muito simpático e devolveu para Rabban Gamliel, e sim porque quando Rabban Gamliel deu para Rabi Yoshua, ele falou, olha, eu estou te dando com a condição que você me devolve. E Rabi Yoshua para Rabi Zariah, Rabi Razan Zariah para Rabi Akiva. E mesmo assim, um presente dado com a condição que a pessoa devolva, de um ponto de vista da Allahá, enquanto isso está comigo, é considerado meu. Mesmo que eu tenha a obrigação de devolver depois, nesse momento é meu. E eu cumpri a mitzvah porque é chamado de propriedade minha. Que a de Amarava, como a gente encontra com Rava. Alechai trogzé amenatitaxereuli. Se alguém chegou para um amigo e falou, olha, esse é meu etrog, pode pegar ele para cumprir a mitzvah, com a condição que se você me devolve, netalov yatzabo, e aí a pessoa pegou e cumpriu a mitzvah de Arbat Aminim, ichziro yatzah, se ele devolveu, cumpriu a condição, ele cumpriu a mitzvah, lo ichziro, mas se ele não devolveu e não cumpriu a condição, então o presente original não é presente, lo yatzah, não cumpriu a mitzvah. Certo? Então a gente vê que Mataná Menad Lachzir é um presente dado com a condição de devolver, ele é considerado presente. Agora a pergunta agora, tá bom, entendi o detalhe final de que Rabi Akiva devolveu para Rabban Gamliel para ensinar que foi um presente com a condição de devolver, e mesmo assim é chamado de presente, é chamado de meu, posso complementar com isso. Mas por que tem que falar que custou 1.000 zuz? Qual o hidush, qual a novidade nisso? Porque é importante. Vem te ensinar o quantas mitzvot eram queridas por eles. A priori parece daqui que se tem um preço tão alto, eu não tenho a obrigação de cumprir. Mitzvot AC, eu só preciso cumprir elas, eu só preciso gastar dinheiro para cumprir elas em valores normais, em valores que é valor de mercado. Mas quando algo está muito, muito caro, é um valor extremo, eu não tenho obrigação de comprar. Então, aqui na Gamliel, a priori, parece que ele comprou, mesmo que era um valor acima da obrigação, ele queria muito mitzvah e comprou. Amarlei Mar Barameimer le Ravashi, falou Mar Barameimer para Ravashi, Abatsalui Kamatzleibei. Contou Mar, filho de Ameimar para Ravashi, meu pai, Ameimar, ele costumava rezar com os Arbat Aminim na mão. Pergunta Gamara Meitivei. Aí está escrito na Braille o seguinte: Loyo Hazadam Tfilin Beyadó. A pessoa não pode, na hora da reza, segurar o tefilin na mão. Vesefer Torah Bechekó, Veitpalel. A pessoa não pode rezar com o tefilin na mão, segurando ele na mão mesmo, ou com o Sefer Torah no colo e rezar, porque na hora da reza a pessoa tem que estar focado na reza. Se ele tem alguma coisa na mão, ele vai estar distraído segurando aquilo. Veloyashtin Be'emaim. Também não é permitido urinar usando o tefilin. Veloishan Be'em. E também não é permitido segurar o tefilin e dormir loshnat keva veloshnat arai, porque às vezes a pessoa está dormindo, ele acaba deixando o tefilin cair, certo? Não tem a ver com o nosso assunto, mas foi trazido na Braita junto. Vama Shmuel falou, Sakino que hará que caro uma otarei eu quero ser baem. E Shmuel falou, olha, não só eu não posso rezar com o tefilin na mão, não posso rezar segurando uma faca, segurando uma cesta cheia de frutas, ou moedas, ou pão, qualquer coisa que tenha o risco de cair, e eu preciso prestar atenção para ele não cair, não posso segurar isso na mão durante a tefilá. Então, por quê? Então, pergunta a Gemara, como a Meimar rezava com os Arbat Aminim na mão, a priori isso distrai. Fala Gemara, atam lav mitzvanin hu vetarid beu, acha mitzvanin hu velotarid beu. Fala Gemara, a diferença é o quanto isso desconcentra. Segurar coisas que não tem mitzvah é um peso. Na minha cabeça eu estou preocupado com dinheiro e etc. Mas uma coisa que é mitzvah é tão querido pela pessoa que ele nem percebe o peso disso. Não incomoda, não atrapalha a cabeça da pessoa. Quando você está fazendo uma coisa
você gosta muito, você tem muito prazer nisso, você não se distrai com facilidade. Aquilo não é um peso para você. É igual usar roupa, certo? Não é que a roupa é um peso para mim, é uma coisa que eu uso, é normal. Arbata minim na mão é como se fosse algo que é muito próximo da pessoa e não é considerado que ele está carregando. Por isso ele podia rezar dessa forma. Tânia, fala pra gente hebraita. Rabbi Elazar bar Tzadok comer. Fala Rabbi Elazar bar Tzadok. Kacha yamin hagam shel anshei Yerushalayim. Esse era o costume das pessoas que moravam em Jerusalém. Adam yotzei min beito velo lavou beyado. Todo mundo, durante Sukkot, eles não só cumpriam a mitzvah de Arbat Minim no Alel, eles andavam com o Gorbat Minim para todo canto. Então, saía de casa, levava o lulav. Olech le Beit HaKnesset, lavou beyado. Ia para o Beit HaKnesset, lulav na mão. Kore Kriyat Shema mitpaler, lavou beyado. No Kriyat Shema e na Tfilá, segurando os Arbat Minim na mão. Kore Batorá, venosek tefav, manichol gabei karka, manichol gabei karka. Agora, quando ele precisava estudar a Torá, quando ele precisava ler na Torá, estudar a Torá, eles precisavam girar a Torá, certo? Antigamente, eles estudavam a Torá no próprio Sefer Torá. O Sefer Torá que a gente tira para fazer a leitura da Torá, somente segunda, quinta, Shabat, eles não, eles usavam esse Sefer Torá para estudar mesmo. Era a única coisa que eles tinham escrita. A Torá Shebe'al Pé, era oral, a Gemara era tudo oral, Mishnah, Gemara. Então, ele precisava das mãos para virar o Sefer Torá e fazer a leitura. Ou, por exemplo, Venosé Kapav, quando o Cohen subia para fazer Birkat Kohanim, ele precisa ter as mãos livres. Nesse caso, Manichol Beikata. Nesse caso, eles colocavam no chão. Olech Levaker Cholim Lenachim Avelim, quando ele ia visitar doentes. Ou consolar alguém que está de luto, lulavó beador, levava o lulav na mão. Nichnas le Beit HaMidrash, quando ele chegava no Beit HaMidrash para estudar, e aí ele precisava focar no estudo e não dava para ter nada atrapalhando, meshager lulavó bead benó, bead avdó, bead shluchó. Aí ele mandava o lulav para casa com o filho, com o escravo ou com algum mensageiro, mandava para casa e sentava para estudar. Tipo, para que toda essa história? Para que saber o que as pessoas de Jerusalém costumavam fazer? Vem ensinar o quanto eles eram ágeis, cuidadosos, o quanto eles gostavam das mitzvot, certo? Por isso foi contado toda essa história. É, Vamos parar por aqui por hoje. Bezerra Hashem, em breve a gente segue em frente.